Olá, fica ligado no convite. Nós vamos viajar na história de 3 livros que podem contribuir na formação de crianças e adolescentes e que vão encantar você pelas histórias que ensinam. O tema hoje é preservação do meio ambiente. Quer assunto mais importante que esse? Então vem pensar com a gente. Está no ar o Educação. Meus convidados são o escritor, professor, doutor em filosofia Renato Nogueira e os biólogos e arte-educadores Aline Froza e Jean Marx. Muito bem-vindos ao programa, papo gostoso, o tema que vocês escolheram super bacana, preservação do meio ambiente, tão importantes. Renato, qual foi o livro que você escolheu? Eu escolhi Nana e Nilo na Cidade Verde. Mostra pra gente aí. Vou mostrar aqui para... Mostra a capa primeiro. Capa. Bonita. Linda. Os protagonistas já estou vendo negros. Sim, que é a Nana, o Nilo, que estão aqui agora de costas, e que encontraram 2 crianças, uma quilombola e uma indígena. Um pouco do livro, a ideia do livro é falar um pouco a respeito de uma viagem para o futuro. Uma criança, 2 crianças gêmeas, a Nana e o Nilo, uma irmã e um irmão, que vão para o futuro conhecer o Rio de Janeiro. E descobrem que o Rio de Janeiro se tornou uma cidade verde porque ela passou a ser administrada por quilombolas e indígenas. Então, uma provocação para que, de alguma forma, nós pensemos como é que pode ser uma gestão verde da cidade no futuro. Isso surgiu um pouco, Daniela, e também aos colegas, de uma pesquisa que eu comecei a fazer em 2009, 2010, uma pesquisa com outros colegas de outras universidades, fora do Brasil, inclusive, com crianças de vários lugares diferentes. Então, a pesquisa consistia nas crianças desenharem 3 coisas que simbolizavam a natureza. O que nós descobrimos? Descobrimos que uma criança do Kentucky, uma criança do Alabama, uma criança russa desenhava um sol, a lua, uma árvore, um bicho. E uma criança caxinauá desenhou a irmã. Uma criança herero, uma etnia africana, fica na região de Namíbia, desenhou a mão, desenhou uma pessoa. Nossa! A gente descobriu o que com isso? Que em algumas culturas africanas e indígenas, e isso que é a intenção do livro, natureza não é meio ambiente, natureza não é um outro. Então, nesse sentido, a minha intenção com a Nana e o Nilo, com a ilustração maravilhosa de Sandro Lopes, é justamente apresentar a possibilidade de uma nova economia política da natureza para a criança. E aí nós falamos de Ubuntu e Tecoporã. Ubuntu é de origem banto e o Tecoporã é guarani. Traduz pra gente. Ubuntu, uma tradução talvez mais simples, é humanidade. É aquilo que nós temos em nós, que todos têm. E Tecoporã quer dizer bem viver. De alguma forma, o Ubuntu quer dizer que nós existimos porque outras pessoas existem, e o Tecoporã que nós só podemos existir se cuidarmos de tudo que está ao nosso redor, do meio ambiente. Então, aí você está falando de comunidades africanas e indígenas que têm essas filosofias, no caso africanas, Ubuntu. Isso. E... na Guarani Tecoporã, que é muito presente na cultura brasileira, né, com os povos guaranis. O que é super interessante, vou chamar vocês para o papo, porque acho que todos nós temos que discutir isso. Quer dizer, é você trazer uma cultura que é estranha, vamos dizer, às crianças de uma escola, né? E, além de poder ensinar essa cultura, mostrar para eles que essa cultura estava muito mais avançada em relação a nós, no sentido de a natureza somos nós também. Não é uma coisa que está fora da gente. E, se é a gente tem que preservar. E a gente só vive com ela, em comunhão com ela. Comunhão, é a palavra certa. É isso. É principalmente isso que vocês passam no trabalho de vocês. Eu sei que vocês trabalham numa ONG. Isso, também. Nós coordenamos um projeto de arte e educação ambiental que acontece nas escolas, com crianças. E a intenção é essa, esse despertar da... A criança, ela é a natureza, ela já nasce sendo natureza, mas em algum momento da vida isso vai se divorciando dela. Então, a gente tenta continuar nutrindo
isso, sabe? Renato, qual o trecho do seu livro que você acha mais marcante? Queria que você lesse um trechinho pra gente aí. É uma tarefa que não é das mais fáceis, né? Mostrando que os personagens também têm protagonistas brasileiras, né? A Nana e o Nilo, como você falou, 2 crianças negras brasileiras que estão aqui, né? E a gente tem crianças indígenas, quilombolas, crianças brancas, a cara do Brasil, né? Tem um trecho que tanto o Nilo como tem vários trechos interessantes, né? Dizendo assim, quanto autor, é sempre difícil, né? Mas tem um trecho que a Nana pergunta: o que é Tecoporã, Nilo? O que é Ubuntu? A Azaí, que é uma menina guarani, diz: Tecoporã significa bem viver. Este é o lema do meu povo. Bem viver quer dizer que a natureza é a nossa casa. Tudo que existe é a natureza. O Caiodê, que é um menino quilombola, diz: Ubuntu é o lema do meu povo. Quer dizer ser gente. Ubuntu significa cuidar de si e cuidar dos outros. Nós estamos e somos juntos. Isso é um trecho que eu acho interessante e que depois tem outro que as crianças desenham um sol cor de alface, um céu cor de borboleta, um coelho azul de céu. Elas vão desenhando coisas, né? Vão brincando. Porque a intenção é um pouco essa, que as crianças possam, pela brincadeira, conhecer a possibilidade, de alguma forma, o livro, ele pode ser usado na sala de aula até para romper aquilo que tem alguns autores que chamam de falta de vitamina N, déficit de natureza. Tem um autor, o Richard Louv, que ele vai falar sobre isso, né? Que é um dos problemas contemporâneos. Ele tem um distanciamento com o meio ambiente, com a natureza. O Nana e Nilo, eles sempre são crianças que viajam, é o 3º livro da série, viajam para poder conhecer novas possibilidades. Isso é perfeito, né? É um intercâmbio ali na literatura. E o que é interessante que você falou é o seguinte, é mostrar para as crianças, apresentar o livro, contar uma história, mas ao mesmo tempo também fazer uma atividade para aquilo introjetar, eu acredito. Porque a literatura, ela tem essa possibilidade de transformar a gente. Mas se a gente tem um livro desses, né, que traz uma troca dessa, uma informação, que promove a empatia com os personagens, que é isso que a literatura muito faz. E aí a gente passa a ter um outro olhar. E trabalhar esse livro, fazer atividades com esse livro, é muito importante. E uma coisa que eu achei muito interessante é que vocês 3, por ordem divina, escolheram livros que falam sobre o meio ambiente. Eu queria saber qual foi o livro que a Aline trouxe. Então, eu trouxe o Lude Vai à Praia, que é da Luciana Sandroni. E é muito interessante, assim, que a Luciana, ela sempre tenta retratar vários lugares aqui do Rio de Janeiro, também. Então, um pouquinho diferente do Renato, do livro do Renato, que é um livro, uma história que vai para o futuro, é um mergulho no passado. Né? A Lude, ela mora em frente à Baía de Guanabara, no aterro do Flamengo, e ela fica indignada porque ela não pode mergulhar naquela praia. É uma criança de 8 anos, louca pelo mar, e não se conforma de ver tanta sujeira naquele lugar. Até um dia que ela resolve cavar um buraco e alguma coisa acontece, ela vai parar no fundo da baía. E aí ela se depara com um século de lixo. Pode contar a E história aí, toda, não tem enfim, problema, e aí não. os seres do mar já estavam esperando ela. Ela é uma mistura de Lobato, né? Porque a Luciana é muito apaixonada por Monteiro Lobato. Então é muito parecido com a história da Emília, do Reino das Águas Claras. Ela vai para o fundo do mar, os seres marinhos já estão aguardando por ela, que é a Marquesa dos Bigodes de Nescau, que é ela que vai ajudar a salvar a Baía de Guanabara. E aí começa a saga, né? Ela desesperada procurando por ajuda, porque como que ela, enquanto criança, ia conseguir dar conta, né, de todo aquele lixo. E aí, quais são as saídas que ela encontra? Ela manda uma carta para o governador primeiro, e o governador, obviamente, não tem como resolver. Diz que isso fica a cargo da prefeitura, então ela vai até o prefeito, manda uma carta para o prefeito. O prefeito também diz que não tem como resolver, manda uma carta para Iemanjá. A Iemanjá diz que não tem jeito mais a Baía de Guanabara, até que ela pede ajuda para um velho pescador. E aí ele chama uma amiga dela, que é uma baleia azul, que vem recolher todo o lixo e com um espirro
ela tira todo o lixo do fundo da baía. Olha, que bacana. A partir disso, que oficinas vocês desenvolvem junto sobre o livro? Então, a gente trabalhou muito esse livro aqui. O ano passado eu trabalhei quase um ano inteiro com ele. A gente foi destrinchando capítulo por capítulo. Mostra um pouquinho a capa de novo. Ele não é um livro com ilustrações, né? É uma história longa. Aí é a queda dela, né? Quando ela está caindo no buraco. Quando ela está caindo no buraco. Essa aqui é uma edição antiga já. Ele tem, assim, raras ilustrações, né? Entre um capítulo e outro. E a gente trabalhou muito com essa questão do lixo, assim, com as imagens, muito com imagens de como era a Bahia antes, como é agora. Abordamos muito a temática do lixo, trabalhamos com a sucata, né, com a transformação disso. Então, eu queria que você desse uns detalhes, porque quem está em casa às vezes fala assim, caramba, tá, eu vou dar... Uma coisa que eu sempre digo aqui, não adianta você pegar um livro lindo, maravilhoso, dar para o seu filho, vai lá ler, que ler é bom. Se ele não vê você lendo, Sim. Se você não vai ler com ele, se você nunca contou histórias para ele. Né? E também sugestão de atividades, eu acho muito bacana, porque às vezes o professor só faz assim, deixa eu ver se vocês leram o livro. Aí faz uma série de perguntas, né, de interpretação de texto, que de repente também é algo que não se deve fazer, porque fica muito engessado, né? Você já espera a resposta, a interpretação depende de cada um. Renato sabe melhor disso do que qualquer um de nós aqui, professor, doutor em filosofia. Que atividades, assim, na prática, eu queria que você detalhasse um pouquinho, podem ser feitas a partir do livro? Então, que eu queria falar, assim, primeiro, que quando a gente apresenta um livro, a gente sempre tenta apresentar de uma forma que seja afetiva. Então, quando esse livro chegou, ele chegou junto com uma carta molhada, cheia de areia. Então, já foi assim... Para os meninos, cada um com um livro? Não, foi só esse aqui. Ele foi o livro junto com uma carta molhada dentro de uma garrafa. Como se algum personagem... Vocês que prepararam Nós isso? Nós preparamos. Alguém deixou o livro lá para eles. E todos puderam... E aí eles leram a carta, na carta já ia falando alguma coisa que era importante para eles saberem, sabe? Estava acontecendo algo muito sério e que naquele lugar tem um personagem, sempre de fundo, né? E que naquele lugar tinham crianças que iam poder ajudar a resolver esse problema. Então eu vou pedir para você segurar, que eu estou aqui já no limite para chamar um intervalo. Iniciozinho do segundo bloco, você continua contando essa atividade. Segura que a gente já volta.